Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Essa é a pergunta que mais ouço de diversas formas quando as pessoas vêm até mim. Muitos têm dificuldade em discernir a vontade de Deus para suas vidas. Cerca de 90% daqueles que procuram orientação e querem descobrir o que Deus deseja que façam, o que eles realmente buscam é a crença de serem ajudados a compreender o que Deus deseja deles em determinadas situações. Ao me perguntarem sobre o que Deus quer que façam, muitos expressam seus desejos e aspirações, mas enfrentam a incerteza de distinguir entre o que eles desejam e o que realmente é a vontade de Deus. Esse dilema surge especialmente em momentos cruciais, quando uma decisão importante se apresenta e eles se perguntam qual caminho seguir. Por exemplo, alguns estão em relacionamentos de longa data e se questionam se essa pessoa é a escolha de Deus para eles ou se deveriam procurar outra. Essa curiosidade reflete a preocupação genuína de tentar discernir a vontade de Deus para suas vidas. Quero compartilhar com vocês que essa é uma luta comum entre todos nós que buscamos seguir o Senhor Jesus Cristo. Não importa o tamanho da sua Bíblia ou quantos domingos você frequenta a igreja, em algum momento da vida, todos nós nos esforçamos para compreender qual é a vontade de Deus. Surge a questão: que decisões Deus quer que eu tome? Que apoio divino está por trás de determinada escolha? Qual papel Deus quer que eu assuma em minha vida profissional? Essas são as dúvidas que permeiam a jornada de fé de cada um de nós. Como descobrir o que Deus quer para a sua vida? Entender a vontade de Deus para as decisões da sua vida pode ser um desafio. Deus nem sempre revela a sua vontade de maneira óbvia e grandiosa. Um exemplo disso é a história de Elias, um dos maiores profetas de Deus. Em 1 Reis 19, Elias pediu ao Senhor que lhe revelasse sua vontade. Houve um forte vento, um terremoto e um grande fogo, mas Deus não estava nessas manifestações poderosas. Depois desses eventos, uma voz mansa e suave se fez ouvir. Elias percebeu que Deus nem sempre fala através de sinais dramáticos, às vezes, sua vontade é comunicada de maneira sutil. Certamente seria mais fácil se Deus mostrasse claramente sua vontade, talvez através de outdoors ou posts no Facebook, mas ele não o faz. A fé envolve confiar mesmo quando a vontade de Deus não é revelada de maneira evidente. Não recebemos tweets matinais de Deus com instruções divinas, e Ele não envia WhatsApps com seus planos para nós. Deus não se comunica mais através de colunas de nuvem durante o dia e colunas de fogo à noite. Se você está se perguntando o que Deus quer que você faça, pode pensar em ler a Bíblia, o que é uma excelente sugestão. Embora a Bíblia forneça diretrizes valiosas, nem sempre oferece respostas específicas para as decisões pessoais do dia a dia. Para entender a vontade de Deus, podemos olhar para a experiência do apóstolo Paulo. Ele tinha o desejo de ir para a Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Da mesma forma, quando tentou ir para Bitínia, o Espírito Santo novamente não permitiu. Paulo aprendeu que quando seus planos não estavam alinhados com a vontade de Deus, o Espírito Santo o guiava na direção certa. Portanto, se estiver lutando para discernir a vontade de Deus, saiba que Ele muitas vezes fala através de sussurros suaves, e às vezes, através da orientação do Espírito Santo. Confie nele, e Ele o guiará na direção certa, mesmo quando as respostas não forem tão evidentes quanto gostaríamos. Como entender a vontade de Deus em sua vida? Quando se trata de entender o que Deus quer para você, é importante reconhecer que Ele usa o Espírito Santo como uma voz suave e delicada para orientá-lo. O Espírito Santo permite que você interprete a vontade de Deus ao seu redor, proporcionando clareza quando você está cheio dele. Deus não está tentando esconder sua vontade de você. Ele quer que você saiba o que Ele deseja para a sua vida, e é por isso que Ele lhe deu o Espírito Santo. Este é o seu guia para discernir a direção que Deus está apontando. Pode acontecer enquanto você lê a Bíblia, durante sua devoção, ou até mesmo quando está na igreja ou conversando com pessoas de confiança, como seu pastor, conselheiro ou amigos. Entender a vontade de Deus não é um jogo complicado. Ele deseja que você seja obediente e busca proporcionar maneiras de discernir sua vontade. O Espírito Santo desempenha um papel crucial nesse processo. Então,
Como podemos discernir a vontade de Deus? Primeiramente, é essencial envolver cada decisão em oração. Fale com Deus sobre suas intenções, peça sua orientação, e certifique-se de que as motivações em seu coração estão alinhadas com seus propósitos. Isso é fundamental para uma compreensão mais profunda da vontade divina. Muitas vezes, nos sentimos sobrecarregados e distraídos pelas muitas informações e estímulos ao nosso redor, como redes sociais, e-mails e programas de televisão. Para ouvir claramente a voz suave de Deus, precisamos encontrar momentos de tranquilidade e afastar as distrações. Além disso, é vital observar como o Espírito Santo atuou na vida de personagens bíblicos. Por exemplo, o apóstolo Paulo queria ir para a Turquia, mas o Espírito Santo não permitiu. Da mesma forma, o Espírito Santo bloqueou a ida para a Bitínia. No entanto, quando não houve bloqueio para a Macedônia, Paulo discerniu que essa era a direção correta. Às vezes, Deus usa a ausência do não para indicar sua vontade. Se uma porta não está fechada, pode ser um sinal de que Deus quer que você siga por esse caminho. A promessa de Jesus em Apocalipse 3:7 destaca que ele pode abrir portas que ninguém pode fechar e fechar portas que ninguém pode abrir. Isso significa que, se você estiver indo na direção errada, Deus pode bloquear o caminho, e se estiver na direção certa, Ele abrirá portas. Portanto, banhe suas decisões em oração, mova-se na direção que sente ser correta e confie em Deus para abrir e fechar as portas conforme sua vontade. Mesmo que leve tempo, se for a vontade de Deus, a porta certa permanecerá aberta. Deus abençoe.